Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar daquela autora que a gente quase não mencionou esse ano, que é Agatha Christie. E o romance da vez é da amabilíssima, fofíssima Miss Marple. E a gente vai estar falando de Um Corpo na Biblioteca, livro cedido em parceria pela editora HarperCollins. Então vamos lá, um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Vem conferir! E se você gosta muito de Agatha Christie, igual a mim, saibam que na Poeme você encontra alguns conteúdos muito legais da Agatha lá, como essa blusa aqui, maravilhosa, que eu uso em todas as edições que a gente tá fazendo aqui de Agatha Christie, ou quando eu estou lendo lá na roxinha, etc e tal. Então fiquem à vontade para ir lá na Poeme-se, e aqui embaixo na descrição a gente tem um cupom de desconto que é Caneta Tinteiro 10, então é só ir lá e conferir. Fazendo o resumo de Um Corpo na Biblioteca. Às 7 horas da manhã, a empregada da família Bantry, como sempre, vai abrir a janela para arejar a biblioteca. Só que, de repente, quando ela olha para o chão, ela dá um grito, porque acabou de encontrar um corpo. E ninguém sabe quem é essa menina que tá morta na biblioteca. Então, ela vai avisar aos Bantry. E eles ficam tão confusos quanto a empregada, porque ninguém nunca viu aquela moça. Só que a polícia começa a desconfiar. Os moradores da região começam a achar que aquela seria a amante do Sr. Bantry. E então, a senhora Bantry, desesperada, tentando recuperar a reputação da família, chama Miss Marple, a sua grande amiga, que já desvendou alguns crimes por aí. Então, a Miss Marple diz à amiga que tá tudo bem, que ela vai ajudá-los. E nesse meio tempo, nesse local muito pequeno, acontece outro assassinato e o corpo é descoberto na pedreira. E então a gente vai descobrir se esses dois assassinatos estão relacionados, que é muito difícil, né? Porque é um lugar pequeno, então como a Miss Marple vai desvendar esse mistério. E será que esse mistério tem mais desdobramentos do que parece a princípio? Fazendo a análise de Um Corpo na Biblioteca. Bom, antes de mais nada, a gente tem que destacar que a detetive principal é a Miss Marple. Diferente dos romances que tem o Hercule Poirot, e por exemplo, a gente já resenhou Morte no Nilo, então vocês podem ir lá conferir para saber um pouco sobre o Poirot. Aqui a gente tem a Miss Marple, e a Miss Marple é uma personagem extremamente desvalorizada pela polícia. Tanto é que é considerada detetive amadora e também fofoqueira de plantão. E justamente isso se deve sobretudo porque ela é mulher e também porque ela é idosa. Então, todos os romances, pelo menos todos os romances que eu li da Miss Marple, a gente vai ter muito pouca da aparição da personagem, porque se a gente está acompanhando a investigação policial, a gente não tem como acompanhar a Miss Marple, já que ela não faz parte desse processo. E isso faz muito sentido dentro da sociedade britânica que a Agatha Christie vivia, não só porque ela era extremamente preconceituosa, mas porque também não tinha espaço para mulher. Ainda mais uma mulher idosa. Considerando que a gente tem essa detetive, a gente vai encontrar um romance que vai falar muito sobre o machismo estrutural. Não só o machismo estrutural, mas vários preconceitos dentro da sociedade britânica vão acabar entrando aqui. Como, por exemplo, status social e financeiro, monetário. Vai também falar sobre a origem. Os britânicos, eles eram realmente muito preconceituosos com quem era estrangeiro. Então, por exemplo, a gente vai ter um personagem que é obrigado a mudar de nome justamente pelo fato de que ele não seria aceito se ele tivesse um nome latino, entre outras coisas. Então, é bem interessante aqui como a Agatha Christie vai trazer descrições e também falas de personagens masculinos sendo extremamente arrogantes, preconceituosos, belos babacas. E o mais legal é que a gente já sabe, justamente porque é a Miss Marple, que quem vai desvendar esse mistério é uma mulher e é uma senhora idosa. E isso mostra pra gente uma coisa muito interessante que, por mais que tenham descrições machistas e falas extremamente machistas, a gente sabe que isso faz parte de uma crítica da Agatha Christie, que é uma das mais famosas, ou melhor, a mais famosa escritora de romances policiais. Então eu me pergunto se, de fato, ela não acabava se identificando um pouco com a Miss Marple, ou se identificando muito com a Miss Marple, justamente porque ela podia ser tão desvalorizada no mercado de romances policiais por ser mulher, quanto a Miss Marple era em relação às investigações. Claro que vão ter personagens que vão supervalorizar a presença da Miss Marple, mas em relação aos personagens que desvalorizam, é uma quantidade muito pouca. No entanto, a Miss Marple, ela usa o modus operandi de dizer sempre que a natureza humana em todos os lugares é igual.
tanto esse machismo estrutural quanto esse preconceito que soa da sociedade britânica no geral, a natureza humana também é equivalente. E isso faz com que a Miss Marple saiba como os seres humanos funcionam e é assim que ela age. Ela tenta perceber os padrões dentro dessa sociedade para descobrir qual é o problema ou qual é a solução do mistério. O interessante desse mistério é que a Miss Marple se envolve justamente porque a sua amiga solicita e implora ajuda, já que todo mundo já está falando mal do seu marido e da sua família. E isso é interessante porque a Agatha Christie também acaba tocando, junto com esse preconceito social, uma coisa que acontece muito, que é o julgamento popular. Já que as pessoas já pré-julgam, por que não fazer um julgamento antes mesmo da polícia e da perícia? Então, a gente vai encontrar essa crítica muito forte dentro desse romance, que é de como a sociedade, no geral, ela funciona a partir de um acontecimento desses, que é um crime. Ao fazer isso, é que um crime ele pode ter muito mais vítimas do que somente os assassinados acometidos pelo crime, mas aquelas pessoas também que não são responsáveis pelo crime, mas estão ali envolvidas, e todo mundo acaba julgando essas pessoas como criminosas também. E isso acontece em outro romance da Agatha Christie que a gente já resenhou por aqui, que é Punição para Inocência, que vocês podem também encontrar aqui nos cards. Por fim, não menos importante, todos os personagens da Agatha Christie nesse romance, como em todos os outros, mas aqui fica muito mais claro, todos eles têm alguma função, não só narrativa, mas crítica. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição e fazer um ponto muito importante para quem já tem a edição ou quem quer adquirir essa edição. A gente sabe que segue o padrão daqueles outros livrinhos da Agatha, muito bonito, que faz aquele arco-íris na estante, que é maravilhoso. A tradução aqui é do Samir de Machado, a tradução é boa, só que ele optou por escrever, não por extenso, os horários dos personagens, etc e tal, mas sim só digitando os números, e ele acabou cometendo um erro, muito provavelmente foi só um errinho de digitação, que é o horário que o Sr. Bantry chega em casa e o horário que ele vai dormir. Ele colocou o mesmo horário nos dois, e isso tá errado, porque o primeiro horário é 1 hora antes. Mas é só esse detalhe que o pessoal do grupo acabou avisando. Eu li ela em inglês e não em português, porque não tinha chegado, então o pessoal do grupo avisou e eu achei interessante avisar pra vocês. E a gente já até alertou a editora também. Mas essa é uma edição que vale super a pena justamente porque é um romance tão crítico, um romance tão importante, que eu acho que todo mundo deveria adquirir pra tentar entender todas as nuances que a Agatha Christie é capaz de colocar num romance policial. E bem, gente, é isso. Esse romance fez parte da nossa leitura coletiva Lendo Agatha Christie. Então, se vocês estão interessados em participar, a gente continua o projeto. E o próximo romance que a gente vai ler é Os Quatro Grandes. Se vocês quiserem adquirir essa edição da Agatha ou qualquer outra edição, por favor, comprem no link aqui debaixo da Amazon, que vocês ajudam o canal sem pagar mais nada por isso. Também não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Comente se você gosta de romances da Agatha Christie ou se você está interessado que eu leia alguma coisa diferente. Vocês também podem encontrar a gente no Instagram, no Facebook e na roxinha, Grupo Caneta Tinteiro. É isso, um beijo pra vocês, abraços dos nossos mascotes e até a próxima. Tchau, tchau!